filhos de pais perfeitos são dignos de pena. É na imperfeição dos pais que a gente cresce. Mas, de verdade, nessa visão sistêmica, quanta gente realmente deve ajudar alguém? Qualquer trabalho que você for fazer, que você acha que você está indo pelos outros, que você coloca-se numa posição muito acima, assim, eu tenho para dar. São coisas que eu senti na minha vida, senti na prática, que fizeram efeito para mim e que talvez possam contribuir para algumas pessoas. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próxima, programa de entrevista, programa que comemorou agora 16 anos no dia 9 de março de 2026, e mais de 1.000 pessoas já passaram por aqui compartilhando um pouco sobre suas experiências de vida, seus estudos, suas pesquisas, trazendo inspirações para você que está aqui junto com a gente, celebrando a cada episódio. Hoje o tema é constelação familiar, né? Como que esse caminho de desenvolvimento pessoal e também saúde emocional se intercruzam e que também façam que nós tenhamos uma vida mais saudável, mais próspera, entre outros assuntos, com ela que veio diretamente do Sul, mas parece que agora se estabilizou aqui em São Paulo, pousou as asas aqui em São Paulo, que é a Grazi Bianchini. Bem-vinda! Muito obrigada, é um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho dessa trajetória e do quanto as constelações, né, nos ajudam a desenvolver o lado profissional, mas também a nossa saúde física, mental, emocional. Eu vejo a constelação como uma ferramenta aí que amplia a nossa consciência e também desperta muitas situações aí da nossa vida para a gente se desenvolver muito melhor. Então, agradeço muito pelo convite. Muito bem, quem indicou foi a Tati. Então deixa eu colocar a câmera aqui na Grazi também para mandar um beijo para a Tati, que foi quem indicou. Tati, muito feliz de estar aqui, muito obrigada pela recomendação, estamos juntas sempre, o que precisar, conte comigo. Um beijo grande. Vamos começar então com algumas questões ligadas à constelação. Como é que é a exclusão de um acontecimento difícil de uma pessoa que passou, ou de um familiar, né, pode estar assim, travando o sucesso profissional de uma pessoa? Sim, uma das ordens sistêmicas, né, que a gente olha através da constelação é justamente o pertencimento. E a desordem é quando a gente exclui alguém. E essa exclusão, ela pode se dar, por exemplo, no ambiente familiar, né, onde a gente muitas vezes pode desconhecer que é uma exclusão, como são os casos de abortos não mencionados, não falados, ou até coisas que a mãe nem sabe que teve aquele aborto. Isso aconteceu na minha família. Então, o primeiro filho da minha mãe foi um aborto, mas ela não se deu conta, não sabia que aquilo lá era importante ser considerado na dinâmica dos filhos, né, na ordem dos filhos. E, consequentemente, muitas dificuldades decorrem a partir disso. Por que acontecem dificuldades? Porque pensa assim, nós somos, lá na minha família, 6 irmãos, né, com esse aborto. Quando o primeiro foi desconsiderado, esse filho, o primogênito, a minha irmã mais velha passou a assumir o lugar de primogênita. Então, ela responde a uma energia, a um chamado que não era dela. Então, visivelmente, é como se todo mundo estivesse fora do lugar. E a dinâmica de vida ficava difícil, ficava em desarmonia. A partir do momento que nós, todos os filhos e minha mãe também, trabalhamos essa questão, foi visível e o reflexo que deu para todos, porque todos começaram a se desenvolver muito melhor, a se sentir mais fortes, mais seguros, mais conectados com seu projeto de ser. Tanto é que teve muitas transições de carreira com esse movimento que a gente começou lá atrás. Eu fiquei pensando agora em relação a isso também, né? Tem várias questões ligadas a pai e mãe que são tanto quanto desafiantes em muitas
das famílias, alguns tipos de comportamento até por desconhecimento, outros porque era forma de amor, porque esses seres tinham e podiam exercer nesse sentido de trocar, de carinho, ou de educação e tudo mais. Mas quero saber, em termos de divisão sistêmica, quais as complicações ou emaranhamentos que pode surgir quando não se tem gratidão pelo pai e pela mãe? Bom, assim, nós recebemos aquilo que os pais podiam nos dar. Nós recebemos o que, naquele momento, aqueles pais puderam nos dar, o que é diferente dos nossos irmãos. Por exemplo, eu aposto que você tem irmãos? Os teus irmãos não receberam a mesma coisa que você recebeu, né? E vice-versa. Por quê? A gente recebe o pai que é o ideal para a gente. Dentro daquela dinâmica do qual a gente vivenciou com os nossos pais, está o nosso projeto de ser. Então, aquilo que te faltou é o que te motivou a melhorar, a buscar, a fazer por si, para você dar conta do teu projeto de ser agora, nessa existência. Então, eu acredito assim, que até o Bert Hellinger tem algumas frases em relação a isso, que ele diz assim: filhos de pais perfeitos são dignos de pena. Porque é na imperfeição dos pais que a gente cresce, é naquilo que faltou que a gente faz o nosso movimento de justamente completar aquilo que falta no nosso sistema familiar. Então, basicamente, tudo que a gente recebe dos nossos pais tem a ver com o nosso movimento de alma, tem a ver com aquilo que a gente precisa para a nossa vida agora, né? Então, o nosso grande movimento não é ficar olhando para o que faltou, ou até olhar para o que faltou, mas com o objetivo de, eu vou buscar agora, né? O que eu não recebi deles, eu vou buscar. O que eles me deram, eu agradeço e tomo isso como força. Aí sim a vida tende a ficar muito mais leve do que quando você fica brigando com o passado, né? Uhum. Então, está em voga honrar pai e mãe desde a antiguidade e está muito presente também nessa percepção. É um mandamento bíblico, né? A gente não tem como fugir disso, porque quando a gente entra na briga de questionar os pais que a gente tem, a gente questiona Deus. A gente diz assim, não, Deus fez alguma coisa errada comigo, eu não merecia esses pais, eu não merecia estar nessa situação, eu merecia ter coisas melhores. Enfim, a gente entra numa briga que a gente nunca vai ganhar, só vai perder. Porque a gente está indo contra todo o movimento de vida que aconteceu daquela forma e eu não tenho como mudar. Então, a única coisa que eu posso fazer é me harmonizar com isso e tomar todo esse movimento como força. Porque eu tenho, vou entrar um pouquinho no meu método, só para explicar o quanto isso é importante. Eu tenho um método onde eu trabalho os traumas emocionais. Os traumas a gente não sabe quais são, mas nesse processo, nesse procedimento que eu faço, a gente identifica que traumas são. E por que a gente identifica esses traumas? Porque esses traumas, eles são exclusões que a gente está fazendo. Todo trauma, ele vai gerar uma exclusão. Você quer se livrar daquilo, você não quer nem olhar para aquilo, você quer ficar longe daquilo. Aí, o trauma é uma ferida aberta. Quando você vai para a vida e você vê alguma coisa refletindo com aquele trauma, você diz, nem vou. Aí já gera uma limitação. Então, os traumas, nesse procedimento, a gente faz não para eliminá-los. A gente não consegue eliminar nada. É justamente para integrar. Porque quanto mais íntegro a gente é da nossa história, daquilo que formou a gente, daquilo que a gente recebeu, daquilo que a gente viveu, quanto mais integrado tudo isso está, mais a gente é merecedor, né? Mais a gente tem o mérito em ser, o mérito de ser quem a gente é. Então, o caminho é sempre a gente incluir tudo aquilo que a gente quer excluir. Eu fiquei pensando agora já que a gente colocou também em questão mais de interesse, sucesso profissional, até energia de gente pode falar também aqui hoje,
Aqueles profissionais que dão a vida, dão o sangue pela empresa e nunca são reconhecidos, eles estão, de alguma maneira, repetindo algum padrão ou desequilíbrio sistêmico? Pode ser, pode ser. Cada caso é um caso, né? A gente não tem uma receita onde a gente diz assim, se acontece isso na sua vida, a causa é essa. Não, cada pessoa traz um universo de possibilidades e a gente utiliza, né, o método que eu utilizo é sempre constelação, porque é um método fenomenológico. O que é o fenomenológico? A gente se expõe a uma ideia, a uma informação, sem uma pré-concepção de nada. Então, a gente vê o que está acontecendo ali. Então, cada caso é um caso. Mas sim, quando a pessoa está lá, se dedica, dá o sangue, né, se esforça, todo mundo vê, nossa, aquela pessoa lá merece, né, mas o reconhecimento nunca vem. O que está acontecendo ali? E aí a gente percebe que tem algumas dinâmicas que a gente até estuda um pouquinho em psicogenealogia, que são as neuroses de classe, né, onde a pessoa tem um sistema familiar ali que é dentro daquele padrão, daquela dinâmica social ali do sistema, e ela não consegue se expor além disso. Então, toda vez que ela vai fazer um movimento de ir além, é como se algo puxasse o tapete dela. E aí ela volta para o mesmo padrão. Às vezes são isso, tem essa dinâmica. Mas algumas vezes também o que eu percebo é um aprisionamento em culpa. Alguma coisa que aconteceu ali, que gera uma culpa muito grande, que impede a pessoa de avançar e de colher os frutos do seu trabalho. É como se ela não se sentisse condizente com aquela situação devido à culpa que ela carrega, então ela destrói a possibilidade de crescimento. Então tem esse aspecto também. Eu quero voltar aqui na questão dos pais, né? O quanto que aquela pessoa que tem dificuldade em ser bem remunerada pode ter uma relação com as dificuldades de receber dos pais? E se nesses seus estudos também tem alguma representação ligada à prosperidade, ou relacionamentos, ou riqueza, pai e mãe, e se tem diferença com um ou com outro? Sim. Olha, o aspecto da mãe, a mãe, ela, as vivências que a gente teve com a mãe, ela reflete em diversas questões da nossa vida, né? Porque é com a mãe que a gente aprendeu o que é o sustento na vida, né? A gente aprendeu a se sentir nutrido, e tudo isso tem a ver com prosperidade. Então, os aspectos da mãe que a gente vivenciou, as imagens que a gente tem, refletem diretamente em como a gente se sente em relação ao dinheiro, ao sucesso, à prosperidade. E aí, quando a gente vai trabalhar essa dinâmica no campo, a gente vê que existem algumas imagens em relação à vivência de se sentir nutrido e sustentado pela vida, que acabou tendo uma interrupção ali com a mãe, onde a pessoa não se sentiu confiante, não se sentiu seguro, não se sentiu sustentado, e isso está refletindo em como ela vai para o sucesso, como ela se expõe, né? Então, a mãe, ela tem a ver, sim, com essa dinâmica de prosperidade. Já o pai, ele é o movimento, é a ação, que também é muito importante, porque muitas vezes a pessoa até tem prosperidade, quando ela tem essa energia da mãe, mas ela não tem limite. Não tem limite. E o pai é o que dá o limite, que nos coloca essa sensação de dizer, daqui você não passa, ou daqui eu não passo. Eu respeito esse limite do qual eu sinto que é saudável para mim. Então, o equilíbrio dos dois faz uma dinâmica profissional se desenvolver muito bem. E aquela pessoa associada, ou aquela pessoa que está na empresa
e que tem um hábito de reclamar. Reclama de um ponto específico, que é esse que a gente está falando aqui agora, remuneração. Eu ganho pouco, eu não ganho quase nada. Esse sentido de comportamento, de reclamar, e todo dia tá lá, e continua naquele mesmo emprego, né? Naquela mesma coisa que você reclama, não tem salário baixo, não sei o quê. O que pode ser visto na visão sistêmica? Esse é o bebezão, né? Esse é a criança que não cresceu, que não assume a responsabilidade de fazer por si, por pagar o preço, por fazer o que precisa ser feito, e tá lá esperando que alguém faça por ela. Eu preciso ganhar mais, mas tá aí a troca, né? Então, assim, o Bert Hellinger falava assim, só os adultos ganham dinheiro, fazem dinheiro. Então, a gente precisa assumir essa postura de adulto na vida e parar de reclamar daquilo que a gente tem, porque tem uma coisa importante, que num sistema familiar a gente não pode deixar de pertencer, né? A gente nasce naquele sistema e a gente tem um lugar naquele sistema e aquele lugar é nosso por direito. Agora, no sistema profissional, numa empresa, a gente pode dizer, tchau, não estou satisfeito, vou buscar algo melhor, vou crescer em outro lugar. Então, a gente pode deixar de pertencer ao sistema familiar. Só que tem dificuldade de deixar de pertencer ao sistema empresarial, pode deixar de pertencer ao sistema empresarial, porém tem dificuldade de sair as pessoas que ainda são crianças, né? E aí se colocam como crianças e querem um pai, uma mãe lá dentro da empresa que não vão encontrar. Uhum. Agora, pensando a nível de cultura, de sociedade, no caso do Brasil, que tem uma grande tendência de comportamento e de políticas públicas, inclusive, que traz um trato e um cuidado. Eu falo porque eu vim da periferia de São Paulo, então eu vivi quase que a minha vida inteira na periferia, e aí muitos dos vizinhos e muitos dos conhecidos meio que sempre contava com aquele recurso específico do governo, e se o governo falha, bicho, eu lembro até numa época que estava muito difícil na periferia, e aí resolveram dar o leite C, aquele que era de saquinho, e aí não tinha mais, porque acho que era alguma coisa de transporte, prefeitura, a população ficaram tudo revoltada em relação a isso. O que você pode falar em relação a essas políticas públicas que têm um comportamento especificamente assim em relação a manter as pessoas nesse sistema sem impulsionar, né, por uma outra mentalidade de prosperidade ou de conquista, sabe? Eu entendo, a minha família passou por um processo desafiantes também ligado a isso, mas eu observando anos depois como que os próprios sistemas criavam uma certa dependência. Exatamente. Assim, o assistencialismo que rola, né, nesses movimentos, é importante sempre a gente se questionar, sabe? Na nossa vida, assim, como um todo, porque às vezes a gente se coloca numa dinâmica sem ter a consciência de onde aquilo está nos levando. Então, a gente só diz assim, bom, vou receber. Né? Eu já constelei casos assim, onde a pessoa era uma pessoa jovem ainda, mas ela teve o falecimento do companheiro e ela passou a receber a aposentadoria, eu acho, alguma assistência, pensão ali por morte do companheiro. E aquilo, de alguma forma, tirava muita força, muita energia dela, né? Então, o exercício é a gente se perguntar assim, isso aqui me traz força ou me enfraquece? A gente pode ter essa consciência, a gente pode se perguntar para todas as coisas, né? Eu estou ganhando um presente de alguém aqui. Isso me traz força ou me enfraquece? Porque tem presentes que não são presentes, são aprisionamentos. Então, tem a dinâmica de órgãos públicos que acontecem exatamente essa questão, para quê? Para manter o enfraquecimento das pessoas. Não dá a possibilidade da pessoa reagir, de fazer por si. Mas eu vou um pouquinho mais fundo, porque tem algumas famílias que têm a mesma dinâmica.
Pais aprisionando seus filhos, mantendo os filhos ali, né, através do dinheiro, através do conforto do lar, mantendo seus filhos de 30, 40 anos em casa, para que eles não fiquem sozinhos, né? Então, o quanto que a gente receber algo assim, às vezes pode mais nos aprisionar e nos enfraquecer do que nos ajudar. Então, é importante eu parar e refletir sobre isso, né? E cada um pode fazer esse exercício para si. Uhum. Como que é a sua visão em relação à prosperidade, à energia do dinheiro e essa possibilidade de viver e manifestar uma vida mais plena? Perfeito. Aí eu preciso falar um pouco mais do meu método, porque eu cheguei no método da CAF, que se chama Constelação de Alta Frequência. Porque eu tinha pontos na minha vida que eu não conseguia avançar, mesmo tendo todo o conhecimento de constelação familiar, constelação empresarial, eu não conseguia avançar em alguns pontos. E aí eu sempre fui muito estudiosa nessa área terapêutica, né? Eu busquei muito conhecimento, muita pesquisa e muita situação prática, porque eu sempre tive uma agenda muito cheia, eu sempre atendi muito, então era assim, vinha o problema para mim e eu dizia, como que eu vou ajudar a pessoa a solucionar isso? E aí eu fui buscando conhecimentos, e eu me deparei com os estudos de Hawkins. Hawkins, ele foi um psiquiatra que mapeou e decodificou uma escala muito interessante que ele correlaciona, né, os níveis emocionais com os níveis de consciência. Ele diz assim, que nós estamos presos muitas vezes, na verdade, a gente está preso em um nível de consciência que mantém a nossa vida dentro daquele padrão, por conta de uma imagem interna, que depois eu fui identificando isso como traumas. Então, esse nível, ele opera a nossa dinâmica de vida. É como a gente vê a vida, é como a gente se expõe, é como a gente se relaciona, e é o processo que a gente vive ali, dentro daquele padrão. Quando eu fui fazendo os experimentos, né, porque esse é um campo onde a gente se expõe, a gente não sabe o que vai dar, eu então identifiquei uma possibilidade de eu colocar essa escala no campo, como se fosse uma constelação, colocando a escala para as pessoas sentirem, e aí uma pessoa que tá fazendo o processo, né, caminha por essa escala, e aí eu tive a descoberta que a gente consegue identificar exatamente aonde que a gente está preso. Primeiro ponto é esse, a gente sabe que nível a gente está. Então o corpo dá sinais, o corpo trava ou começa a reagir de uma forma diferente do que a gente estava antes. A partir dessa identificação, espontaneamente a pessoa começa a ter reações que vão expor a dor do trauma. Às vezes o trauma, quando ele é consciente, ele até vem como uma lembrança. Às vezes eu preciso estimular mais para que esse trauma venha à tona. E aí eu utilizei o recurso da constelação, que é colocar um representante para atuar nessa imagem traumática. E aí o que a gente vê? Que esses traumas emocionais, eles estão nos limitando em frequências muito baixas, né? Os níveis que a gente coloca ali são números e são frequências, numerais são frequências, né? Então, eles nos limitam em frequências baixas. Primeiro ponto é esse. Para a gente começar a acessar o lado bom, positivo da vida, onde a gente começa a se sentir merecedor, onde a gente começa a ter permissão, é acima de 200. Abaixo de 200, a gente está apegado mesmo à dor e ao sofrimento por conta desses traumas emocionais que estão nos aprisionando. Então, no meu ponto de vista dá para fazer dinheiro lá embaixo, quando está numa frequência de raiva ou de desejo, ganância? Dá sim, tem muitas pessoas que conseguem fazer dinheiro nessas frequências mais baixas, mas o preço que ela paga é muito alto.
Há uma disfunção muito grande ali para ela sustentar aquela prosperidade, né? Então, é como se ela tivesse que... o custo é muito alto, tá? A partir de 200, o que a gente percebe? Que a dinâmica já começa a ficar mais solta, né? Você começa a se sentir mais livre para a vida, porque tu entra, de fato, no lado mais afirmativo, né? Então, é como se você abrisse uma porta para um lugar que é mais favorável para você. Então, a prosperidade e as situações boas da vida acabam acontecendo naturalmente. Só um ponto importante é que a gente está a todo momento interagindo com essas frequências. Acontece que, em alguns momentos, nós estamos aprisionados em alguma e não conseguimos sair, elevar um pouco mais, sair daquela consciência. Mas a partir do momento que eu estou numa frequência alta, eu não deixo de acessar as frequências baixas. Isso tudo está interagindo comigo, só que eu abri uma porta. É como se eu subisse um degrau do prédio ali, né? Então, eu consigo ver as coisas de modo diferente e sentir as coisas de modo diferente também. Uhum. E aí esse método, né, o CAF que você falou, ajudou você a ter uma visão diferenciada na sua vida de prosperidade, é isso? Muito, muito. É assim, ó, hoje em dia, eu não me preocupo mais com a questão do dinheiro. Não quer dizer que eu tô rica. Não é isso, não se trata disso. Mas é aquela preocupação que antes você tem. Nossa, o que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar essas contas? Sabe, isso elimina-se. Eu posso dizer que elimina a preocupação. Porque você se sente tão sustentado pela vida, isso está tão acomodado já em você, você sente que existe uma força realmente te sustentando, que a preocupação, ela quase zera. Constelação de alta frequência, para lidar com traumas. A pessoa vai precisar falar sobre os traumas na frente de todo mundo, olha o receio que a pessoa vai ter, hein, de fazer isso. Como é que é, na prática, essa constelação de alta frequência? Tá. Ela não vai precisar falar sobre trauma, porque ela nem sabe que trauma que é, né? Então, a gente vai descobrir juntos no momento. Então, as sessões de CAF, elas são tanto online quanto presencial, tá? E aí, como é que é? Normalmente, é em trios. 3 pessoas, são outros clientes que vão fazer o procedimento naquele momento e cada um vai representar para o outro. Todos são trabalhados individualmente, né? Mas cada um vai representar também na CAF do outro. Então, a gente não sabe o que vem. É sempre uma incógnita. É sempre uma surpresa. A pessoa, por mais que ela saiba o que aconteceu com ela de difícil e tal na vida, às vezes não tem nada a ver com aquilo. E é tão exato a imagem que vem, porque o grande movimento da CAF é você trabalhar de fato aquela imagem, sabe? Conseguir liberar de fato aquela sensação ruim que você tinha daquele trauma. E para isso a imagem tem que ficar bem clara. A gente precisa compreender aquela imagem. E é tão exato a decodificação dessa imagem que já aconteceu assim de vir até nome, sabe? Uma pessoa que estava fazendo uma CAF online, quando ela pisou na frequência, tem algumas movimentações que a gente já sabe decodificar, se é lado materno, paterno, se é ancestralidade, se é com mãe, se é com pai. Então, a gente já tem alguns indícios para decodificar o que é a imagem. E ali, claramente, tinha a ver com algum ancestral paterno. E, de repente, quando eu estava conduzindo a situação ali, o procedimento, veio um nome, Bel. Nome assim, sabe? Bel, Isabel, alguma coisa assim. Aí eu deixei mais um pouco, aguardei o campo movimentar e tal. Depois, quando estava a gente já decodificando a imagem, eu disse para ela, para mim essa imagem tem a ver com a sua avó paterna e veio o nome aqui, Bel. Ela disse, sim, o nome da minha avó é Isabel.
sabe? Então, são coisas muito sincronizadas que a pessoa não tem como não identificar que aquilo dali realmente tem a ver com ela. Uhum. Pensando nessa questão das vibrações, da escala vibracional, como é que seria essa independência emocional desses 200 para cima aí? É porque abaixo a gente está muito dependente emocionalmente, né? A gente está ancorando ali toda a nossa expectativa, né? Todas as nossas intenções, em situações que não vão nos ajudar, né? Então, é como se a gente se colocasse muito como vítima ainda, né, das outras pessoas. Porque aqui é uma situação que eu estou sofrendo por conta daquela outra pessoa. E assim a gente vai, né, culpando o marido, culpando filhos, culpando pais. E aí, nessa dinâmica abaixo de 200, a gente tem muito isso. Tem essa dependência de que os outros vão dar para a gente aquilo que a gente quer, né? Isso que os outros não vão dar para a gente. E a gente só vai descobrir isso quando está em frequências mais altas, que tudo está dependendo só de mim. Não adianta eu querer que a outra pessoa faça o que eu quero que ela faça. Ele não vai fazer. Então a gente vai se libertando dessa ideia e isso vai trazendo uma autorresponsabilidade muito maior para a gente. Por isso, essa independência emocional. Como que é lidar com você estar numa cultura, num jeito de falar, num sotaque, numa cidade, e aí daqui a pouco você vai para uma outra cidade, tipo São Paulo, com uma dinâmica intensa, inclusive de vários momentos de conexões, de que forma, sistemicamente, a pessoa pode se dar harmoniosamente bem em uma outra cidade, já que seus parentes, seus familiares, as pessoas do seu convívio estão todas lá, por exemplo, no sul, e aí vai, tá aqui no sudeste. Excelente pergunta, porque eu sempre tive esse movimento de ir para fora, né? Tanto é que eu morei fora do Brasil um tempo também, então vamos entender isso como se fosse assim, o Bert Hellinger fala da consciência, né? A boa consciência é a consciência familiar, é aquilo que é cômodo para você, é aquilo que você já conhece, é aquilo que existe e é confortável para você e te deixa bem, né? Não está arriscando nada, não vai para o desconhecido, isso é a boa consciência. A má consciência é um pouco diferente, porque faz a gente se sentir mal. Por quê? Porque a gente está indo para o desconhecido. A gente não está indo para aquele campo onde a gente já conhece e já sabe o que vai dar. Não, a gente está indo para o novo. E ir para o novo requer uma permissão muito grande, uma coragem muito grande de você deixar tudo aquilo que é conhecido e fazer esse movimento com aquilo que você tem, com aquilo que te trouxe até aqui, mas se expor a uma dinâmica nova. Quando eu fiz esse meu processo de mudança de Florianópolis, eu já estava morando lá há mais de 20 anos. Eu nasci no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, com 15 anos fui para Florianópolis e lá morei por mais de 20 anos. E eu sentia internamente que algo em mim não estava mais encaixando lá naquela cidade. É como se um ciclo tivesse encerrado, mas eu não sabia para onde ir, porque eu não visualizava outro lugar. Então eu disse, bom, quando a gente não sabe o que fazer, a gente não faz nada, né? Deixa quietinho, deixa o negócio amadurecer. E aí eu estava fazendo minha pós-graduação aqui em São Paulo e vindo uma vez por mês para cá e tal. E nos últimos módulos da minha pós-graduação, eu tive um problema na minha passagem e precisei voltar de ônibus. Aí fui para a rodoviária, daí peguei o ônibus e aí fui atravessando São Paulo, né, de ônibus. E eu não sei, mas é como se eu fosse tomada por um impulso de dizer, e se eu viesse morar aqui, né? Eu posso arriscar, eu posso fazer esse movimento, né?
E aí foi aí que eu tomei essa decisão. Foi no ônibus, cheguei lá, comecei a olhar as coisas e estava tudo pronto mesmo, porque assim, todos os contratos que eu tinha de locação e tal já estavam se encerrando, estava tudo pronto para realmente fazer essa mudança. E aí, quando eu fiz de fato essa mudança, eu pude perceber assim esse movimento. Claro que ele vem, né, de você deixar algo que é conhecido para trás, se expor ao desconhecido, mas ao mesmo tempo, quando tu faz com essa confiança interna, é como se você se sentisse realmente sustentado pela vida, que é essa dinâmica que eu sinto, né, que a CAF nos coloca, em você sentir assim, não importa o que acontecer, vai acontecer o melhor. E realmente acontece o melhor, e está acontecendo. Quando se estuda, ou quando se participa de constelação, muito se fala campo, 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 né? E pelos estudos e pelas pesquisas que se tem, é baseado nos campos morfogenéticos. O que são, então, esses campos morfogenéticos? E por que ele é bastante citado nos trabalhos sistêmicos em geral? Sim. O campo morfogenético são os campos familiares, é o clã do qual a gente faz parte, né? O campo morfogenético, ele atua profundamente na nossa vida. Eu não entendo muito se é pelo DNA, se a gente tem um registro interno, ou se muitos falam que é um campo de informação que a gente fica acessando ele o tempo inteiro. Então, não tem como a gente fugir desse campo de informação. Não importa se eu vou morar na Austrália, o meu campo morfogenético continua comigo e eu continuo indo atrás do movimento que eu preciso para completar o meu clã. Ou seja, o meu lugar, o lugar que eu recebi no meu sistema familiar, ele pede o quê? Que eu faça isso, isso e isso. Então eu vou atrás disso, custe o que me custar, doa o que doer, né? Às vezes tem uma dinâmica de emaranhamento, onde eu vou ser realmente levada a executar um destino igual a de um ancestral. Aí eu preciso tomar um pouco de cuidado com isso, porque às vezes é um destino meio trágico. Então, o campo morfogenético que nos leva nesse sentido. O campo mórfico é um campo onde as coisas acontecem, onde a humanidade se desenvolve. Então, Rupert Sheldrake, que é o cientista que mais estudou esses campos, ele observou isso, porque ele é um biólogo, né? Observou isso nos animais, né? Como é que o gato consegue, pequenininho, saber que ele tem que ir lá cavar areia, fazer e tampar, sabe? Como é que os animais se desenvolvem dentro de uma mesma dinâmica, mesmo não pertencendo a outros animais da mesma espécie? Existe um campo de informação que leva essa continuidade de informação. Então, esse campo, ele está presente. E eu penso que ele nos orienta num caminho evolutivo, tá? Então, mais ou menos isso. Uhum. Pensando agora também na visão da empresa em si, né? Está chegando alguns jovens, alguns quiseram mestrado, doutorado, MBA, um monte de outras conexões, e vem com aquela ideia assim, eu vou renovar tudo aqui dessa empresa. Só que ele acabou de ser contratado da empresa e ele está chegando agora. Como que fica, nesse caso, a questão da hierarquia, se esse jovem quer ser promovido e quer ter também prosperidade ali naquela empresa ou mesmo nos negócios? Perfeito. Eu acho que essa é uma dor de muitos empresários atualmente, viu? O quanto a gente está percebendo que a nova geração está indo para o mercado de trabalho sem a percepção e o reconhecimento da hierarquia. E isso, eu já conversei com diversos empresários, é a mesma dor de todos, né? Porque esse jovem, né, por mais que ele tenha uma boa qualificação, uma consciência técnica muito boa, mas existe uma postura que isso vai muito além do que ele sabe,
né? Existe uma postura do que é permitido e do que não é dentro de uma organização, né? Uma organização é um sistema, assim como na nossa família. Então, eu preciso respeitar as ordens sistêmicas, que são as mesmas de respeitar as ordens sistêmicas de uma família, são as mesmas da organização. Tem algumas diferenças, mas basicamente é a mesma. Quando uma pessoa que não tem esse conhecimento ou não vivenciou essa hierarquia dentro de casa, né, que normalmente o que acontece? O jovem olha para o pai e diz, meu pai não sabe de nada. Minha mãe, eu que tenho que dar conta de tudo, porque ela não sabe fazer nada. Né? E o filho passou a ocupar esse lugar de se sentir superior aos pais. Quando ele vai para a organização, ele leva essa mesma dinâmica para dentro da organização, o que faz com que ele entre em conflito com os seus superiores, com as pessoas que estão lá mais tempo. Então, ele não consegue um espaço para se desenvolver bem lá. Então, às vezes, por mais que ele seja chamado para ocupar um cargo de liderança, ele não é respeitado. Por quê? Porque ele não consegue reconhecer que existe uma hierarquia que precisa ser respeitada. Essa hierarquia, a hierarquia que precede é a de tempo. Quem chegou antes tem a precedência, né? Então, existe uma hierarquia que a gente conhece dentro das organizações que é por cargo. Sim, essa também existe, mas o que precede é por tempo. Então, por exemplo, quando eu chamo alguém para ocupar um cargo dentro da minha organização, mas eu tenho uma pessoa dentro da minha organização já que é competente para aquele cargo, eu, para respeitar essa ordem, deveria dar prioridade para quem está lá mais tempo, e não trazer um de fora. Então, assim eu respeito e todo mundo se sente bem com essa hierarquia, né? As pessoas se sentem reconhecidas, honradas, e isso gera um clima harmônico dentro da organização. Agora, se eu desrespeito, ignoro o que tem dentro de casa e busco um novo, sem fazer uma menção, né? Honrar realmente, dizer, olha, estamos chamando essa pessoa porque eu preciso de alguém com essa competência aqui. E aqui você, nesse momento, ainda não tem. Você pode se desenvolver, mas nesse momento não tem. Então, sem explicar, deixar essas coisas muito bem claras, eu estou dando brecha para um tumulto acontecer, né? E a dinâmica fica bem difícil dentro da organização. Como é, então, que esse jovem que quer progredir, quer prosperar e quer ter se promovido ali na empresa, pode se comportar, ou o que ele pode fazer quando isso já está acontecendo, já está sendo meio que, poxa vida, quem é esse moleque que chegou aqui agora, ou algo nesse sentido? Bom, em primeiro lugar, é que eu atendo muitas pessoas com esse desequilíbrio, né, de não conseguir estabelecer ou reconhecer que lugar que ele ocupa. Então, primeiro ponto é essa pessoa identificar qual é o lugar que ele ocupa, mas não na organização. O primeiro passo é identificar dentro de casa, no primeiro sistema do qual ele fez parte, porque uma coisa vai dar continuidade à outra. Então, é reconhecer, primeiro lugar, para eu conseguir sair dessa arrogância que muitas vezes a gente se coloca de estar superior aos nossos pais, é eu reconhecer que diante dos meus pais, eu sou sim pequeno, e os meus pais são grandes. Por quê? Porque foram eles que me deram a vida, não fui eu que dei a vida a eles, né? E por mais que eles não saibam coisas técnicas que você sabe, não tem o conhecimento que você tem, o que importa é a força de vida, e não o que cada um sabe. Então, a tua vida veio através deles. Você saber honrar que eles estão numa posição acima de você, você reconhecer isso e você se colocar no seu lugar, já vai facilitar muito, porque aí a coisa meio que anda automático. Você baixa a arrogância ou entra para o seu lugar de filho com os seus pais, você acaba sentindo que isso vai ser natural dentro da organização, né? Então, quando a gente vai trabalhar um aspecto organizacional,
Por isso que eu trabalho com constelação familiar e constelação organizacional, porque às vezes a gente precisa retornar, trabalhar o movimento lá com os pais primeiro, na dinâmica familiar, para depois ir para a postura profissional. Uhum. Certo, então primeiro ele trabalha lá as questões, qual é a posição, a postura dele lá na família, porque provavelmente ele também não honrava alguns aspectos, ou ambos os pais. Exato. Agora, para ajudar quem é o empresário que está lá com essa pessoa vivendo também essa questão. O que o empresário pode fazer se ele costuma atrair colaboradores idênticos, iguais, com esse mesmo tipo de comportamento? E até vou dar mais uma dica aqui na pergunta. E ele tem uma atitude um tanto quanto paternalista demais. Perfeito. Eu trabalho com desenvolvimento de liderança, né, e empresários. Então, por quê? Porque eu vejo que o empresário é a pessoa que está à frente, que ele pode, através da própria postura dele, impactar toda uma equipe. Então, não adianta empresário ficar batendo de frente com a equipe, com os funcionários. Não são os funcionários que precisam mudar nesse momento. Assim como a gente vê na dinâmica familiar, que quando os pais mudam, os filhos mudam, né? Os pais entram no lugar deles, assumem a postura de pais, os filhos automaticamente vão para o lugar deles, assim também é dentro da organização. Então, o que a gente precisa trabalhar é o próprio líder, é o próprio empresário, né? Ver quais são as dinâmicas que existem ali, que estão fazendo com que ele busque crianças para trabalhar com ele, ou pessoas que não respeitem a hierarquia, ou pessoas, né, que se coloquem aí nessa posição muito arrogante. Então, nessa postura dele, ele trabalhando isso, ele treinando isso, ele vai conseguir identificar o lugar dele, o lugar do outro, vai conseguir também ir colocando a sua equipe em ordem, assim como o pai, quando ele se trabalha, ele começa a ter autoridade dentro de casa, e ele começa a ser reconhecido por essa autoridade. Então, as pessoas vão, cada uma entrando no seu lugar. Pensa assim, que qualquer sistema do qual a gente faz parte, no nível inconsciente, nós estamos todos de mãozinhas dadas. Tá todo mundo conectadinho. Não tá ninguém separado. Ah, não tem um lá, outro aqui. Não, tá todo mundo juntinho. Quando um vai para o lugar, quando o líder assume a postura de líder, os outros são obrigados a também assumirem os seus próprios lugares. Então, é uma dinâmica que vai acontecendo automaticamente, tá? Então, não precisa... É claro que vai ter alguns que ele vai identificar, epa, esses aqui não vão fazer mais parte do time. Vou precisar substituir. Mas aí vai ficar muito mais fácil para ele definir os próximos também. Uhum. Ele identificou que as pessoas ali daquela equipe não é compatível com a alma da empresa, no campo da empresa em específico, mas ele fica assim, puxa, como é que eu vou mandar essa pessoa embora aí, é tantos anos aqui comigo, como é que eu faço isso? Olha, se ele tiver pena, é bem pior. É bem pior. Manter uma pessoa por pena é a pior coisa que tu pode fazer pela pessoa, inclusive, né? Porque você está menosprezando a capacidade que essa pessoa tem de fazer algo melhor e ser mais feliz longe de você. Não é? Às vezes a gente quer manter umas pessoas que não precisa mais. A pessoa já encerrou o ciclo com você. Então libera ela, deixa ela prosperar e viver feliz em outro lugar. Bom, um trabalhador, uma pessoa que está trabalhando na empresa, que fica com cansaço extremo, esgotamento, fica doente constantemente, e é algum sinal de que alguma coisa, algum fardo que não pertence a ela, que está acontecendo ali? Sim, aí entram os desequilíbrios de troca, né? Uma das ordens sistêmicas, a gente falou do pertencimento, falamos de hierarquia, e agora é o equilíbrio de troca. Equilíbrio de troca é eu reconhecer qual é o meu limite de dar, né? E qual é o meu limite de receber também, porque todos nós temos limite de receber. Não é tudo que a gente consegue receber, né? E também, qual é o limite do outro de receber. Então, assim,
para a dinâmica acontecer bem dentro de uma organização, eu preciso respeitar essas 3 ordens. Primeiro, não posso excluir ninguém, tá? Dentro do meu sistema, do qual faço parte, lá na empresa, em casa, tem que todo mundo pertencer. Um outro ponto é que cada um tem o seu lugar. Eu tenho o meu lugarzinho aqui, mas o outro tem o dele, e eu preciso respeitar o lugar dele. Então, e quando eu respeito o lugar dele, fica muito fácil encontrar o equilíbrio de troca também. Eu dizer assim, bom, essa função aqui é minha, esse cargo sou eu que ocupo, e as minhas contribuições são essas. Daqui para frente é do outro, então eu preciso deixar para o outro, né? Eu preciso respeitar a função e o lugar que o outro ocupa. Se eu não respeito isso, eu vou entrar em desequilíbrio, né? E aí isso eu posso dar um exemplozinho, que isso acontece muito com nós mulheres, dentro de casa, né? Que a mulher vai fazendo tudo, assumindo todas as funções para ela, e quando vê, ela diz assim, não aguento mais, estou sobrecarregada, e está exausta, acabada, e aí começa a ficar raivosa, irritada, qualquer coisinha explode, porque não está se respeitando o lugar de cada um. O homem tem a sua função, a sua atribuição, a mulher tem a sua função, a sua atribuição. E eu preciso identificar qual é o papel de cada um ali, para que assim consiga se estabelecer um equilíbrio, né? E as dinâmicas possam fluir melhor. Uhum. Bom, muitas pessoas que acompanham o nosso programa têm uma sintonia e uma visão espiritualista, alguns têm uma visão católica cristã, outro um espiritualista universalista, outros espíritas, em termos de querer ajudar as outras pessoas e ter um bom coração, gosta bastante da ideia e reverencia. Eu também faço isso também, eu gosto do trabalho do Chico Xavier, mas ao extremo de conexão, mas de verdade, nessa visão sistêmica, quando a gente realmente deve ajudar alguém? Uhum. Excelente pergunta, porque eu pratiquei 8 anos de trabalho voluntário. Foi assim que eu comecei a minha carreira como terapeuta. Sempre foi assim um movimento para mim muito de me reabastecer. Então eu tinha uma coisa muito clara na minha mente, que eu não ia lá pelos outros, eu ia lá por mim, sabe? Então qualquer trabalho que você for fazer, que você acha que você está indo pelos outros, é um pouco difícil isso. Por quê? Porque você coloca-se numa posição muito acima, assim, eu tenho para dar. Mas, gente, de fato, assim, trabalho voluntário, quem mais recebe são os voluntários. É a gente que recebe. Eu recebi muito do trabalho voluntário que eu fiz, e continuo fazendo, agora numa escala bem menor, mas eu recebi muito, recebi conhecimento, tive casos assim que, nossa, eu acho que eu nunca vou atender casos como aquele, né, porque foram bem difíceis, bem complexos, e eu pude trabalhar esses casos, então ganhei experiência prática, eu construí uma rede de amigos também, que eu tinha trocas de entender, né, tô trabalhando isso, e você tá trabalhando aquilo, como que a gente se ajuda aqui nesse sentido? Então, o voluntariado e qualquer tipo de doação que eu faça, eu tenho que ter essa plena consciência para eu não entrar num desequilíbrio e não me tornar ali uma bolachinha especial do pacote. Eu preciso ter essa consciência que eu tô ganhando. Eu não tô indo lá para dar, eu tô indo lá para dar e para receber, mas eu recebo muito mais. Tá? Tendo isso, acho que ajuda. Essa coisa do reconhecimento, já voltar de novo lá para os pais, porque aí tem uma tendência também de conexão assim, eu só vou receber a parte boa dos meus pais. Não me venha falar, Grazi, que eu tenho que receber tudo dos meus pais. Eu quero só aquela parte boa. Esforçado, trabalhador, dedicado, né, disciplinado em termos de vou fazer aquelas coisas de trabalho, ou vou acordar cedo, vou dormir tarde, vou me esforçar, mas
Aquelas complicações, outras que eu não gosto do meu pai, da minha mãe, eu não quero, não. E aí? Aí você vai fazer exatamente o que rejeita. É só parar e olhar, né? Se a gente não consegue rejeitar nada. Tudo aquilo que a gente rejeita, a gente repete. Então, meu pai era alcoólatra, não, nossa, eu tenho pavor, pois vai entrar na sua vida um marido alcoólatra. Se você não for, vai entrar um marido, né? Para quê? Para incluir aquele pai. Minha mãe era doida. Nossa, peguei um caso uma vez que, gente, ela dizia assim, minha mãe era louca de pedra, e falava mal da mãe, falava. Aí ela disse assim, daí ela veio para constelar o relacionamento, que o marido tinha um grande desequilíbrio também, né? E eu disse, tá vendo como as coisas se unem? Então, através desse relacionamento, você tá realmente incluindo tudo aquilo que tu rejeitou da tua mãe, tudo aquilo que tu não queria da tua mãe. Então, nós não temos a opção de rejeitar, nós só temos a opção de ficar em paz, porque a vida vai sempre colocar na nossa vida aquilo que a gente precisa integrar e incluir, porque a vida quer que você se sinta completo, se sinta íntegro. E para você se sentir íntegro, tu tem que ser tudo o que é. Tu tem que assimilar tudo o que é. E uma coisa importante é que você não consegue fugir dos seus pais. Não tem como. Por quê? Porque eles estão em você. Então, a tua mãe, através de todo o campo morfogenético que você recebeu e através do teu DNA, tá tudo lá. Então, não tem como fugir. Então, se harmoniza com isso. Coloca isso como uma fonte de força, como uma fonte de superação para você, porque naquelas dificuldades que você vivenciou lá, como a gente já falou antes, se construiu o seu projeto de ser, o seu propósito. Então, você se harmonizar com isso vai ser o melhor caminho. Uhum. Na atualidade, existem várias questões de trauma que acarretam isso, mas várias situações convencionais que também acarretam isso, e um crescente relato de pessoas que estão sentindo um vazio existencial, um vazio de alma. Quais os motivos dessa crescente situação humana que tem ocorrido de um vazio existencial e a cura desse vazio da alma? De que forma e se ela pode afetar a conta bancária de quem está acompanhando? Essa pergunta é profunda, hein? E eu não sei se eu tenho a resposta, mas eu vou tentar com base naquilo que eu observo. O vazio, para mim, ele vem justamente de eu não querer ser aquilo que eu sou, de eu não querer coisas que fazem parte de mim, que essas coisas têm um lugar. Então eu fico nesse campo de exclusão, de me esvaziar daquilo que eu sou, e cada vez eu vou me afundando mais. Então, eu lembro da minha trajetória, quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos, e eu estava numa crise muito grande, assim, que eu entrei nesse vazio também. Eu acho que a maioria das pessoas já passou por isso, né? Eu entrei nesse vazio e a vida não tinha sentido, assim. Eu dizia, gente, não tá legal assim, não tá certo. E eu só chorava e sentia essa tristeza, essa melancolia, que eu nem sabia de onde que vinha. Mas o que eu percebia é que aquilo dali não fazia sentido. A vida como estava naquele momento não fazia nenhum sentido. E o primeiro passo que eu fiz, que eu identifiquei como sendo algo importante para mim, foi trabalhar a minha fé. Porque eu acho que esse é o primeiro passo. Porque quando a gente chega nesse momento onde a gente se esvaziou de vida, a gente tem que resgatar um pouquinho, nem que seja da nossa espiritualidade, né? Um pouquinho da nossa fé. E ali eu comecei o meu processo de me reerguer, entendendo um pouco o que era a fé, o que era essa conexão com Deus,
que todo o processo que eu fiz foi unindo as duas coisas, né? Para mim não existe nenhum processo de cura sem te conduzir para Deus, sem te conduzir para esse lado ou essa fonte crística que existe em nós. Então, eu acredito assim, não é fácil sair desses lugares, não é simples, assim, tipo, de uma hora para outra. Por quê? Porque a gente resiste muito, que querendo ou não, a gente se colocou nesse lugar por algum motivo, e esse motivo ele é muito forte para a gente. Então, é um processo, é um caminho, onde aos poucos a gente vai identificando que situações são essas que estão me deixando vazio? O que falta em mim? E aí eu vou buscando aquilo que falta, né? Para mim, faltava muito o lado espiritual, muito a fé, muito eu entender como é que era essa conversa com Deus, sentir o que era Deus na minha vida. Para mim, isso é o que moveu todo o movimento que veio depois, é o que me deu coragem para eu olhar para as dinâmicas familiares, que também tinha muito conflito, muita desordem, né? Então, acho que é por aí. Muitas vezes também, quando a pessoa está num processo desse, no seu caso você se direcionou para a espiritualidade, para a fé, para uma fonte maior, mas a grande tendência é preencher esses vazios com consumo, com trabalho, com N outras conexões que parecem e que se apresentam muitas vezes como um chamado desesperado da alma. Aí quer preencher com chocolate, quer preencher com algum tipo de vício até, né, de conexão. Você tem visto também isso nesses atendimentos e nesses cuidados? Muito, 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 muito. Eu costumo ver esses casos, né, como a alma em desespero mesmo, querendo saciar de qualquer jeito aquele buraco, e aí sim é muito fácil, né, virem os vícios e virem também as dinâmicas obsessivas, né, compulsivas. E então eu vejo que nada disso vai saciar essa falta, porque essa falta ela pode vir de diversos buracos que eu não tô vendo. Eu atendi um caso uma vez de uma pessoa que ela estava fazendo uma transição de carreira, ela ia estava pensando em abrir um negócio próprio. E aí, naquele movimento que a gente fez de constelação, foi uma constelação online, com bonequinhos ali, eu disse para ela, olha, tem tudo para sua empresa explodir. Você vai abrir, vai explodir. Mas tem uma coisa que vai te segurar, que é a dinâmica com seu pai. Você tem um vazio aí. E se você não preencher esse vazio, você vai colocar tudo a perder. Aí, eu disse para ela, se você puder, pede a bênção do seu pai. Ela não conversava com o pai há muito tempo, ela não teve convívio com o pai. Quando a gente acabou a constelação, pouco tempo depois ela me mandou mensagem e disse, Grazi, você não vai acreditar. Quando a gente acabou, o meu pai me mandou mensagem. Aí eu aproveitei e pedi a bênção e perguntei o que ele achava de abrir essa empresa e tal. Ele disse que super me apoiava, que se eu precisar de alguma coisa ele estava ali para ajudar. E ela disse assim, isso preencheu um vazio em mim que eu nem sabia que eu tinha. Então você não sabe qual é o seu vazio. Você não sabe o que você precisa preencher. Mas não é com bebida, não é com comida, não é com excessos de trabalho, de funções, de sei lá o que você coloca aí para preencher o seu vazio. Não é nada disso que vai preencher o seu vazio. Tá? Uhum. Uma outra questão também que é recorrente, tanto nas questões dos relacionamentos, quanto também na percepção dentro das empresas, é traição. O que é uma traição e por que diabos ela acontece, já que a gente quer uma família harmoniosa e uma empresa tudo de bom, um paraíso? Que bom que se fosse assim, né? O paraíso sempre. Bom, a traição, o que eu observo, né?
que existe normalmente uma dinâmica triangular estabelecida no inconsciente dessa pessoa. O que é uma dinâmica triangular? É que sempre envolve uma terceira pessoa. Isso se dá muitas vezes, aí a gente volta lá para a dinâmica familiar, onde a pessoa era solicitada pelos pais para estar no meio da relação deles. Então, se formou uma dinâmica triangular ali, ou ela a filhinha do papai, ou a filhinha ou filhinho da mamãe, né? Aonde se coloca numa posição de parceiros de um dos pais, ou acaba que interferindo nessa dinâmica do casamento dos pais. Isso tem grandes chances de se gerar uma situação como essa, né? De você ter casos de traição, de sempre ter uma terceira pessoa na tua união ali, no teu casamento. Mas também eu já peguei casos aonde essa pessoa, essa terceira pessoa que veio, o que se submeteu à traição ali, ele estava representando um excluído também. Então, eu já tive casos assim de representar um irmão fora da dinâmica familiar, né? Tipo assim, tem um irmão excluído aqui e esse parceiro... parece meio doido falar isso, né? Eu sei que parece meio doido, mas é um ponto importante aqui, porque isso só quem está fazendo o procedimento que consegue explicar, porque assim, é como se a pessoa visse exatamente aquela pessoa que está faltando. Então ela enxerga, ela olha para os olhos daquela pessoa ali, da pessoa que está sendo solicitada para a relação, e enxerga outra coisa. Não é exatamente aquilo dali que ela enxerga, mas isso ela não se dá conta no dia a dia. Ela vai se dar conta no momento que a gente faz um procedimento como esse. Então tem essas dinâmicas aí da traição, que é sempre ou uma dinâmica de desordem ou uma dinâmica de exclusão. Uhum. Eu estava lembrando que eu falei de chocolate, do consumo, do vício, né? Agora vamos voltar para um outro quesito também, que talvez você tenha tido algum atendimento relacionado a isso, que é a dificuldade que a pessoa tem crônica de emagrecer. Às vezes vai ser a cirurgia bariátrica, agora tem aquelas injeções lá, né, que aplicações de ar e tudo mais. Informa assim, qual que seria na visão sistêmica essa compulsão ou essa forma agressiva de comer e ganhar peso e ganhar gorduras? Tem a ver com as relações que tem, sei lá, companheiro, companheira, com os filhos, com pais? O que pode ser essas conexões? Olha, sobrepeso é realmente obesidade, né? Tem coisas muito complexas ali. Às vezes, essa dinâmica, tudo depende, assim, como que a obesidade chegou na vida dela. Foi depois do casamento? Ou isso já vem numa dinâmica desde a infância? Então, se vem desde a infância, a obesidade, aí tem muitas questões maternas ali envolvidas, né? Então, é legal olhar para isso, assim, para a dinâmica entre a pessoa e a mãe, a forma como ela se sente em relação à mãe, a nutrição que ela recebeu, enfim, tem esses aspectos. Mas quando a dinâmica se estabeleceu depois do casamento, pode ser uma sobrecarga, né? Aquela pessoa que está realmente assumindo tudo sozinha. E aí, às vezes, ela tem que inchar, ficar bem grande para conseguir dar conta de tudo. Então, a gente vê alguns casos assim. Uhum. Alguns convidados até comentaram num termo que eu achei bem legal, que é uma armadura de proteção. Né? Sabe que eu já peguei casos onde a pessoa sofreu abuso, e aí ela realmente, depois daquilo, ela começou a engordar. Também tem isso, porque é uma forma que a pessoa encontra de se proteger também, né? De, não quero ser vista, não quero chamar atenção, né? Então ela usa algumas estratégias aí para que isso não aconteça.
Por falar nessa questão de abusos, nós temos um país que está alto no ranking, que é das questões de abuso, principalmente abusos infantis, que uma porcentagem gigantesca, 79%, assim, é algo muito gigante. O que é que pode ser feito para a pessoa que passou por esse tipo de abuso, de conexões? Eu mesmo dei aula para 700 adolescentes, e dos 700 adolescentes, 80 e poucos %, situação de riscos, inclusive, era um projeto que eu escrevi e tal, tinha passado por um tipo de abuso, e boa parte dele não era fora de casa, era de conhecidos, parentes e pessoas próximas da família. Olha, isso é uma questão bem difícil, porque deixa marcas onde a pessoa fica numa frequência muito baixa, tá? E a pessoa que está presa nesse trauma, ela está lá em 20, que é a frequência mais baixa que tem, onde ela recebe uma informação de humilhação e de vergonha, né? Então isso, eu trabalho nesse procedimento de CAF, né? Já peguei casos sim de abuso, onde a pessoa estava lá no 20, e a dinâmica qual é? Eu sei que é um pouco difícil, assim, quando a pessoa está recebendo essa informação pela primeira vez, mas quanto mais ela luta contra tudo o que aconteceu com ela, mais ela fica presa nessa situação. Então a dinâmica é justamente de você incluir o que aconteceu. Você reconhecer assim, ó, isso aconteceu comigo, e o que eu fiz com isso que aconteceu comigo? O que depois disso na minha vida aconteceu? Ou o que eu posso fazer com isso? Sabe? É uma dinâmica de você olhar, e eu sei que é muito complicado fazer isso sozinho, porque sozinho a gente tende a fugir dessas verdades. E um movimento muito importante que a gente tem que fazer para liberação do trauma, não adianta eu colocar afirmações positivas ali num trauma, em cima da dor. Eu preciso primeiro externalizar toda a dor. Eu preciso colocar tudo o que eu senti, tudo o que eu vivi para fora. Então, um movimento de cura seria realmente você conseguir expor tudo o que está sentindo em relação a essa dinâmica, revelar tudo. É como se você deixasse toda essa imagem ser exposta, né? Num procedimento de CAF, a gente faz isso, a gente expõe tudo. Para quê? Para que tenha espaço para uma harmonização acontecer, uma inclusão acontecer. Que sem revelar tudo, sem você colocar tudo para fora, é como se você ainda tivesse tenso, contraído e contendo aquela informação e aquela energia, tá? Então, o primeiro passo seria esse. Uhum. E aqui nesse livro você fala da metodologia, né, CAF, que é o livro Eleve a Frequência Vibracional, né, Graziara Bianchini. Olha, acabei de saber que você tem mais nome do que Grazi. É que a maioria não consegue falar, daí deixa só Grazi mesmo. Aqui a Graziara Bianchini, né, Frequência Vibracional, pela editora Laços. Editora Laços. Então, deixa eu ver se eu tenho aqui os dados também do contato da Grazi. Olha aqui, ó, Grazi Bianchini. No Instagram está aqui passando, no site grazibianchini.com.br, e o YouTube também tem Grazi Bianchini. Isso. Tudo Grazi Bianchini, você vai encontrar fácil. Bem fácil. E aqui temos o livro. E na abertura aqui do livro, você traz uma citação de um curso em milagre. Fala para quem não conhece ainda um curso em milagre, por que você escolheu colocar na abertura também do curso em milagre? Porque eu vi que pelas referências é Bert Hellinger, Hawkins e o curso em milagre. Praticamente é a base que tem dessas conexões. Fala um pouquinho, o que é esse curso em milagres e o que foi tão significativo que você colocou até na abertura do seu livro, que eleve, né, a frequência vibracional para o método que você desenvolve. Sim. O Curso em Milagres, ele é um livro, gente, é um livro que é uma bíblia desse tamanho, tem aí? Uhum. E ele é o meu livro de estudos diário, né? Olha aqui, ó. Ele é o meu livro de estudos diário.
Olha a grossurinha dele. Por que ele é o meu livro de estudos diário? Primeiro, porque é uma conversa com Jesus, esse livro. É como se Jesus nos pegasse pela mão e mostrasse assim, olha, se você olhar a vida do jeito que eu olho, vai ficar muito mais fácil. E ele vai ensinando a gente a ver com os olhos dele, a enxergar a vida como ele enxerga. Eu não vou dizer que é um livro fácil, é um livro muito complexo, eu só consegui, eu acho que, fazer o estudo dele porque eu tinha toda uma base já de constelação familiar e tudo isso do Hawkins mesmo, e sabe que eu vejo que o meu caminho ele foi muito sincrônico assim nesses conhecimentos, né? Porque a minha primeira abordagem aí que eu estudei a fundo foi a constelação, para criar o meu método, foi a constelação familiar. Aí eu vi que tinha que estudar Hawkins, porque eu estava utilizando as frequências ali, comecei a estudar Hawkins. Li todos os livros dele e tal. Aí eu ganhei um curso em milagres, e comecei a estudar um curso em milagres, e aí eu pude entender tudo o que estava acontecendo nos processos de CAF. Eu entendi exatamente o que acontecia ali, porque aqui ele fala, para você liberar um campo de cura, primeiro você tem que revelar tudo, você tem que expor, porque a cura ela não está em você não sabe o caminho da cura. Eu, terapeuta, não sei o caminho da cura, mas existe um campo de ordem que ele sabe a cura. É esse campo que aí o Curso em Milagres fala do Espírito Santo, que reordena todas as coisas. Então, eu pude entender o que estava acontecendo nos processos de CAF com o Curso em Milagres. Eu disse, caramba. E aí, a sincronicidade é que quando eu fui ver, depois que eu já tinha lido Hawkins, eu voltei lá nos livros e tal, que a gente está sempre voltando, eu fui ver que na introdução ele fala de um Curso em Milagres que ele também aplicava e fazia uso desse conhecimento na vida dele e no trabalho dele. Então é tudo muito sincrônico para mim. Uhum. Já estamos quase chegando aqui ao final e eu queria fazer algumas perguntas. Deixa eu ver aqui em relação ao tempo. Eita, vai estar poucas perguntas para a gente fazer aqui hoje, né? Mas acho que uma que pode ser bastante importante, a compreensão, aquele relacionamento de casais, sabe? A compreensão assim, a gente está em mudança, a gente está em transformação, a gente está, os dois, né? As duas pessoas ali estão em mudança. E qual é o caminho nesses, já que sabemos que os relacionamentos estão, as pessoas, seres humanos estão em transformação e em mudança, para os relacionamentos não findarem, não afundarem ou não terminarem, ou o que poderia ser assim, pensado, refletido e feito nessa questão dos relacionamentos em si? Bom, acho que é mais por aí, mais por esse caminho. Beleza. Aí eu uso um Curso em Milagres para entender isso, porque a dinâmica de casal é muito mais complexa, né? É muito mais complexa, porque a gente se depara todo santo dia com uma questão diferente, né? E a gente tem que dar conta disso. Mas o que eu aprendi é que a pessoa que a gente escolheu para fazer parte da nossa vida, ela está a nosso serviço, a todo momento, assim como você está a serviço dela também. Em que sentido? Que a todo momento ela vai te mostrar aonde dói. Ela vai cutucar a sua ferida. Ela vai fazer você olhar para aquilo que você não está olhando. Então, quando chega esses pontos críticos, ao invés de atacar, tenta parar um pouquinho e reconhecer assim, o que ela está me mostrando? Qual é a dor que eu ainda não curei em mim que está sendo exposta agora por essa pessoa? Se você fizer isso, você vai ver que a outra pessoa não vai te atacar, né? Não vai te atacar com a mesma intensidade de que você já foi atacado. Então, é sempre trabalhar esse movimento de consciência, saber o que qual é a situação minha que está sendo exposta agora e revelada por essa pessoa. Tá? Se eu posso passar uma dica simples, seria essa nesse momento.
Um outro ponto também importante é como a pessoa pode encontrar um propósito inabalável e que casa aí com o trabalho que ela vem desenvolvendo, ou na empresa que ela está atuando, ou na empresa que ela fundou e está dirigindo. Bom, eu não acredito que a gente vá achar esse propósito assim, sabe? Aquele ideal que a gente pinta na nossa imaginação e tal. Eu não sei, eu não acredito muito nisso. Eu acho que o nosso propósito ele está no nosso dia a dia, naquilo que está acontecendo agora, nesse momento. Nesse momento eu estou aqui contigo, a gente está conversando, trocando uma ideia e expondo essas ideias. O meu propósito está aqui nesse momento. Então, o propósito, ele vai caminhando contigo na vida, né? Não é algo que a gente vai alcançar, é algo que a gente já alcançou. A gente só precisa ver e reconhecer que em todos os momentos que a gente está vivenciando, tem o meu propósito ali, senão eu não estaria vivendo aquilo. Então, a ideia é trazer cada vez mais as percepções para o presente, e não a gente ter uma expectativa de que em algum momento do futuro aquilo lá vai ser alcançado. Traz para o presente, não que a gente não tenha que ter meta, a gente tem que ter meta, a gente tem que colocar as nossas intenções para lá, mas a gente só consegue chegar na meta se a gente fizer o presente bem feito e ver o nosso propósito sendo já elaborado, o nosso movimento sendo elaborado agora, nesse momento. Então, fugir um pouco dessa visão futura e voltar para a realidade. Pode parecer que eu esteja fugindo desse presente com a próxima pergunta, mas é que esse momento do futuro vai chegar. Como é que você entende, compreende e lida com a morte, as finalizações, né, os lutos, e se você tem também a perspectiva de visão de reencarnação ou algo nesse sentido? E se sim, tem alguma coisa ligada à reencarnação, se tem alguma influência de uma outra vida nessa que pode afetar, por exemplo, um sistema. Bom, como que eu lido com a morte, né? Com essas finalizações? Eu acho que a gente não tem que caminhar em direção à morte, né? Eu não costumo ficar olhando para ela, mas eu costumo me avaliar no agora, no hoje, né? E perceber assim, será que eu estava pronta para esse momento? Será que eu estou pronta? Né? Porque pode acontecer de uma hora para outra, a gente não sabe. A gente não tem uma garantia de nada. Em estar vivo não tem garantia nenhuma. Né? Ninguém garante a nossa vida 100 anos, ou 90, ou 80, ou 40, ninguém garante isso. Então, eu penso assim, que eu tento viver, eu fiz tudo que eu quis fazer na minha vida eu fiz. Sabe? Eu vivi intensamente todos esses anos. E eu penso assim, se eu não posso viver aquilo que eu quero viver, que eu acho que é aí que tá as nossas expectativas, né? Como que eu posso caminhar nessa direção? Então, eu procuro ter os meus objetivos de forma assim, eu quero chegar lá naquele ponto, eu quero viver algo nesse sentido, como que eu caminho nessa direção e vou desenvolvendo essa jornada, mas sem essa cobrança de ter que realmente ser do jeito que eu quero que seja, né? Porque as coisas podem tomar rumos completamente diferentes. Né? E em relação à morte, eu acho que é isso, é você não ficar caminhando nessa direção, mas saber que ela está do seu lado. E que em algum momento ela pode chegar para você, te abraçar. E aí? E quando eu te abraçar, o que vai acontecer? Será que você vai ter vivido tudo o que gostaria de viver? Então, acho que é esse lance, assim, da gente realmente se entregar para a vida, né? E a questão de reencarnação,
Sim, eu acho que a gente tem essas dinâmicas, né? Eu acho que aquilo que ficou de alguma forma por ser feito, que a gente não conseguiu realizar, que a gente não conseguiu se entregar, não conseguiu viver tudo aquilo que a gente queria viver, né? Eu acho que a gente recebe uma segunda chance para tentar viver aquilo da forma humana aqui, com intensidade, né? Com todas essas emoções que fazem parte dessa vida. Então, acho que a gente tem essa dinâmica, sim, e óbvio que elas interferem, né? A gente é um campo muito maior. O que eu percebo, né, nas dinâmicas de constelação, embora nem sempre eu revele isso, algumas vezes eu revelo, outras não, mas o que eu percebo é que a nossa alma é muito maior do que o que a gente está vivendo aqui, né? As coisas que interferem na nossa vida nem sempre são conhecidas dessa vida aqui, né? Então, eu acho que tem muita coisa que acontece, mas eu também procuro, que eu tento ser muito objetiva sempre, sabe? Eu procuro assim, cara, vamos resolver agora. Vamos resolver o que a gente tem aqui, bora resolver essa pendência aqui com o marido, bora resolver essa pendência aqui no trabalho, que talvez isso aqui já colabore com outras coisas também, né? Então, eu tento ser prática e objetiva para olhar para o ponto certo, mas eu sinto que sim, muitas dinâmicas afetam aí. Um cálice que transborda tem a ver com o Santo Graal? Isso tem a ver com uma visão que eu tive. O símbolo é a minha marca, né? O cálice. E alguns movimentos de Cáfia, eu via muito claro essa imagem, como se um cálice começasse a transbordar, assim, sabe? Quando a gente é o próprio cálice, né? E só que às vezes é um cálice que ele tá vazio. Eu vi algumas imagens assim, né? É algo vazio. E tem um momento que ele fica cheio, só que tem um momento que ele transborda. E aí a gente começa a compartilhar, a gente começa a não só ter essa questão, preciso sobreviver, eu preciso guardar, eu preciso conter. Não, é aí que a gente vai sentindo essa força de vida que nos sustenta, não só nos sustenta, mas também transborda. Então, para mim, esse símbolo é muito forte aí, do cálice. Muito bem, Graziara Bianchini. Estamos chegando aqui ao final da sua entrevista de hoje, falando sobre constelação. Você sabe que na descrição aqui tem os dados, está passando aqui também na tela mais uma vez para você. É praticamente Grazi Bianchini em tudo, você encontra aqui nas redes sociais, no site e tudo mais. Estamos chegando ao final. Agradecer a você que nos acompanhou aqui hoje. Se vocês caso queiram receber aviso de próximas entrevistas, acesse o Clube Consciência no WhatsApp, que lá que a gente divulga todos os novos episódios e agora estão sendo gravados, né? Então você pode acompanhar a programação com antecedência, antecipadamente, e tem sorteio, tem atividades que nós estamos organizando novas, aulas lives que está voltando também, para vocês terem. Tem as dicas, né? Se vocês quiserem adquirir, por exemplo, o livro Na Luz do Xamã, ou Práticas Bioxamânicas, que a gente publicou. Então você escreve ou entre em contato nesse WhatsApp, que é o 11 98880 1545. É 11 98880 1545. Serão todos super bem-vindos. Como a gente sempre faz, agradecemos vocês e também a convidada que já está aqui presencialmente em São Paulo, tem seu espaço em São Paulo, na Vila Mariana, ela citou na Vila Mariana, então você pode também, quem está em São Paulo pode ir lá conhecer o espaço e para deixar uma mensagem final, uma mensagem de encerramento, antes de subirmos aqui a vinheta. Então, gente, muito obrigada por estar me assistindo, obrigada a você, Samuel, pelo convite, foi uma honra estar aqui, e eu na verdade, assim, eu tenho pouco a contribuir, sem ser pela minha própria experiência, então tudo que eu falei aqui, tudo que eu vivi, são coisas que eu senti na minha vida, senti na prática, que fizeram efeito para mim, e que talvez possam contribuir para algumas pessoas, mas eu não tenho verdade absoluta, acho que a gente está sempre, né, num campo aberto para a gente receber informações e aprender juntos. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, também pode ir lá no meu espaço, a gente tem grupos de constelação, tem workshops, e será um prazer receber vocês.